Olá, sejam muito bem-vindos ao Congresso CONAFACE. Eu sou a doutora Rafaela Mello, especialista em harmonização orofacial. Primeiramente, gostaria de agradecer a você por ter escolhido estar aqui nesse congresso que é 100% online. E eu me sinto muito lisonjeada em poder estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento. Eu sou especialista em harmonização orofacial, também fiz a especialidade de implantodontia, trabalhei em clínica populares, onde eu vejo muito hoje colegas de profissão, cirurgião dentistas, ainda atuando em clínica populares. Não que esteja errado, mas quem já trabalhou sabe como é a realidade, né? É uma realidade que desanima muito profissional, nossos colegas dentistas. E dentro dessa especialidade, implantodontia, onde eu trabalhava em clínica popular, eu me via um pouco infeliz ainda. Então, eu busquei algo novo para que eu conseguisse fazer o meu coração vibrar novamente. Então, eu escolhi fazer um curso livre de harmonização orofacial, onde foi amor à primeira vista, e a partir daquele momento eu tinha certeza que eu usaria a ferramenta de Hoff para trazer mais prosperidade para a minha carreira profissional. Então, eu entrei na especialização de Hoff, né? Me especializei em Hoff, e o procedimento, entre todos os procedimentos de harmonização orofacial que eu mais gostei e mais me apaixonei em fazer foi a rinomodelação, porque eu via muita satisfação nos meus pacientes quando levantavam da cadeira em se olhar no espelho e ver aquela transformação. Então, muito obrigada por estar aqui, me sinto muito lisonjeada, agradeço a equipe do EAD Plus e do Hoff Institute por me escolher para palestrar com esse tema que é o meu preferido, rinomodelação. Já realizei dentro do meu consultório, no meu dia a dia clínico, mais de 500 rinomodelações e eu nunca me deparei com nenhum caso de necrose. Então, por isso, eu via muitos alunos, profissionais, colegas com muito medo de realizar este procedimento, né? Alunos porque às vezes iam para cursos onde os professores davam muito medo e colegas por sentirem medo de ser uma área muito vascularizada. Então, eu sempre gosto de palestrar falando sobre alguns tópicos dentro da rinomodelação que eu acho especial e muito importante a gente saber para que a gente consiga um resultado satisfatório. O primeiro ponto que eu sempre gosto de abordar antes da gente falar de técnica ou de anestesia ou de resultados é sempre o porquê o nariz traz uma satisfação tão grande para os nossos pacientes. A percepção de beleza ela é muito variável, né? A beleza ela pode ser influenciada pela localidade que a gente vive. Os europeus têm um nariz diferente de nós brasileiros. A beleza ela pode ser variada pela moda atual ou pelo próprio gosto pessoal de cada paciente. Então, a percepção de beleza do nosso paciente, a gente precisa entender, né? O que aquele nosso paciente acha bonito? Será que ele realmente não gosta daquela giba óssea que ele tem? E além de tudo isso, o nariz é o centro da face. Então, tudo que está no centro nos provoca harmonia. Se o nosso nariz tem, por exemplo, o dorso assimétrico, ele traz uma percepção de assimetria de todo o rosto, porque ele exerce forte influência no centro da nossa face. Por isso que o nariz, quando não simétrico, ou quando o nosso paciente ele não gosta do nariz, ele não gosta de todo o conjunto do seu rosto. E é por isso que quando entregamos um resultado satisfatório para aquele paciente, o paciente se sente muito grato pela forte influência que o nariz traz para o nosso rosto, por estar no centro dele. Eu criei uma aula, então, onde eu chamo de como realizar o nariz perfeito, que eu vou abordar alguns tópicos que eu acho importante nós falarmos aqui com o tempo que a gente tem, para você que quer realizar uma rinomodelação e entregar um resultado satisfatório para o seu paciente. E o primeiro deles é saber lidar com a expectativa daquele nosso paciente, né? Qual é a expectativa que o seu paciente tem mediante aquele resultado, mediante aquele tratamento, né? Hoje eu tenho pacientes que vêm me buscar e querem um nariz adunco, por exemplo, que a gente vai falar o que é um nariz que tem a giba óssea muito grande. O paciente vem me procurar e ele quer um resultado com ácido hialurônico, um resultado de rinoplastia, porque é o único valor que ele consegue pagar é uma rinomodelação. E ele deposita toda a expectativa naquele resultado no profissional.
E muitas das vezes, quando nós não nos comunicamos bem com o nosso paciente, o paciente acaba achando que foi um erro de técnica do profissional. Nós, profissionais que não soubemos entregar uma técnica adequada, um resultado satisfatório. Então, alinhar a expectativa com o nosso paciente é muito importante. Eu sempre digo para os meus alunos que menos é mais. Eu sempre jogo a expectativa do meu paciente lá embaixo, porque aí sim, tudo que eu entregar, o meu paciente ficará mais feliz. Por exemplo, eu uso gatilhos de palavras mentais, onde eu não vou prometer mais do que eu posso entregar para o meu paciente. Então, em toda a minha anamnese, exame clínico, além de eu avaliar qual é a espessura do nariz do meu paciente, qual tipo de nariz que o meu paciente tem, eu vou usar gatilhos mentais, que são palavras onde eu vou induzir ele a não criar uma expectativa muito alta. Então, eu vou conversar com o meu paciente dessa maneira. Olha, eu vou dar o meu melhor, vai ficar melhor do que tá. Mas eu não vou conversar com o meu paciente prometendo, vai ficar lindo, vai ficar pequenininho, vai ficar empinadinho. Quando eu trabalhava na clínica popular, eu aprendi a vender para o meu paciente, né? E nós, cirurgiões dentistas, temos essa dificuldade em saber como oferecer o nosso produto para o nosso paciente. Eu aprendi a vender criando uma certa ilusão no meu paciente. Quando eu entrei no mundo da ROF, eu tinha uma certa barreira com isso, pois eu prometia demais, e não que eu não entregasse demais, eu entregava o meu melhor, mas eu tinha jogado a expectativa do meu paciente tão alta que quando eu entregava o resultado, por mais lindo que estivesse o nariz, eu prometi muito. A expectativa do meu paciente ficou muito alta. E quando ele acabava se olhando no espelho, ele acabava se frustrando. E não só ele se frustrava, eu também como profissional, porque eu tinha entregado o meu melhor, mas o paciente não tinha ficado 100% satisfeito. E quando eu troquei essa chavinha de gatilhos mentais, quando eu pude entender que a maneira que eu ofereço para o meu paciente, eu também vou entregar um resultado mais satisfatório para ele, que eu entendi que é um conjunto a partir do momento da minha primeira consulta até a técnica. E eu sempre falo com os meus alunos que técnica, se eu ensinar, qualquer pessoa faz, que técnica vai se tornar uma habilidade à medida que o meu aluno, que você for repetindo, você vai se tornar especialista naquele procedimento, diferente de quando a gente percebe que a partir do primeiro contato com o meu paciente, eu já estou executando o meu trabalho com ele. Então, a partir da minha primeira consulta, eu já faço uso de gatilhos mentais, onde eu vou induzir o meu paciente a não criar uma expectativa muito alta, né? Hoje a gente vê os pacientes com muitos problemas mentais, problemas psicológicos, e eles vêm no mundo da ROF querendo solucionar problemas que não são aqui que eles vão encontrar, não são na gente profissionais de ROF que eles vão encontrar, que o problema às vezes estão aqui, problema psicológico. Então não há procedimento, não há resultado que eu entregue que o meu paciente vá ficar feliz. Né? Então, isso também precisa ser identificado na primeira consulta. Será que o meu paciente está disposto a realmente receber um resultado de uma rinomodelação com ácido hialurônico? Ou ele só veio aqui porque ele não tem condição de fazer uma rinoplastia? Ou porque ele quer um resultado igual ao do amigo, mas a pele do nariz dele é totalmente diferente? Então, para mim, o ponto principal é o ponto psicológico, saber lidar com a expectativa do nosso paciente. E para a gente saber lidar com a expectativa, além da gente usar gatilhos mentais adequados, de vai ficar melhor do que tá, eu vou melhorar o seu nariz, eu vou dar o meu melhor, a gente vai construir um nariz ideal, menos é mais, né? Não é mágica, não é fábrica de narizes, onde o nosso paciente vai chegar numa primeira consulta e vai sair com o nariz perfeito, não é isso, né? Que a gente tenha segurança de resultados e segurança para a gente, profissional, e para o nosso paciente. A gente precisa trabalhar com cautela. Então, rinomodelação, eu sempre vou fazer mais sessões. Então, meu paciente chega na primeira sessão, na anamnese, no exame clínico. Ele sabe que eu vou gastar mais ou menos 3 sessões para entregar um resultado satisfatório para ele, tá? Não que ele não vá sair na primeira sessão com resultado satisfatório, mas acontece que quando a gente coloca o ácido hialurônico, acontece uma reação inflamatória, né? E essa é onde vai ficar um pouquinho inchado. E essa reação inflamatória, ela pode absorver de 10 a 15% mais ou menos do material,
do ácido que a gente colocou. Então, o paciente ele retorna no consultório 15 dias depois e acaba, às vezes, saindo um pouco na região da giba ou o nariz descendo um pouquinho onde a gente empinou. Então, o paciente também precisa saber do que pode acontecer, né? Tudo precisa ser explicado na anamnese. Eu costumo dizer que o que a gente explica antes é explicação, o que a gente fala depois é desculpa, né? Então, se o paciente volta dali 15 dias depois e a giba, o ossinho dele está aparecendo, ou o nariz dele já caiu um pouquinho, e você não explicou que isso era normal, o paciente de novo acha que é falha do profissional, que você usou um produto ruim. Então, comunicação clara. E eu vejo muito de vocês falharem nisso, na comunicação com o paciente. Às vezes o paciente chega na primeira consulta, em menos de 10 minutos, ele já está sentado na cadeira para fazer uma rinomodelação. Às vezes o paciente nunca fez, ele não sabe o que é o ácido hialurônico, como que pode reagir, que pode ficar algum hematoma, que às vezes vai descer um pouquinho 15 dias depois, que a gente vai precisar de uma segunda ou de uma terceira sessão. E quando a gente faz mais sessões, a tendência é que esse material ele dure mais tempo, tá? Por isso eu sempre gosto de dividir a rinomodelação em 3 sessões. E até para a gente dividir também o material, né? Eu sou bem no lema de menos é mais. Então eu prefiro construir um nariz perfeito do que desconstruir. Então se eu coloco menos material, eu tenho um menor risco de necrose, eu tenho um menor risco de intercorrência. Então é por isso que em mais de 500 rinomodelação, eu nunca tive nenhum caso de que eu precisei tirar o material, porque eu trabalho com muita cautela. A minha primeira consulta, ela dura em média mais ou menos de 30 a 40 minutos. A minha secretária brinca que eu gosto muito de conversar com os meus pacientes, mas é porque eu gosto de deixar a comunicação bem clara, né? Tudo comigo é assinado. Eu assino, o meu paciente assina o termo de que foi explicado o que é a rinomodelação, do que pode acontecer, que vai precisar de mais sessões. Então, tudo isso precisa ser muito claro para o nosso paciente, né? Eu vejo colegas que falam, o paciente é burro, o paciente não entende. Não é isso, é que o paciente é leigo e ele não tem obrigação de saber. Nós, profissionais da harmonização, nós temos obrigação de explicar ao nosso paciente qual é o procedimento que ele está fazendo, né? Eu sempre dou os meus exemplos, né? Que aqui a referência sou eu, que estou aqui palestrando para vocês. Então, eu sempre uso os meus exemplos clínicos, porque o meu intuito aqui é sempre encurtar o caminho de vocês, né? Então, o que eu já passei que deu errado e que eu espero que vocês não passam. Então, eu já fiz, às vezes, rinomodelação, onde eu não explicava para o meu paciente que aquilo ali não era um procedimento definitivo, que com o tempo ia passar, que a média de duração era de 8 a 12 meses, mas que vários fatores poderiam influenciar, fatores intrínsecos do nosso próprio organismo ou fatores extrínsecos, né? Dos hábitos do nosso paciente, né? Do metabolismo do nosso paciente. Se aquele paciente ele usa óculos, a tendência é reabsorver o material nessa região. Se aquele paciente ele tem algum problema respiratório e ele coça muito o nariz, aquele material ele vai reabsorver mais rápido. Então, a comunicação ela precisa estar muito clara para o paciente decidir sim ou não fazer aquele procedimento, tá? Eu tenho eu tenho um nível de satisfação muito grande dos meus pacientes de rinomodelação dentro do meu consultório. E a maioria deles que já fez rinomodelação com algum outro profissional, às vezes chega queixando que aquele material não durou, né? Porque às vezes só foi uma vez e nunca mais voltou para revisão. Então, outro ponto muito importante é você realizar o procedimento e ver o seu paciente de 15 a 21 dias depois. Porque naquele retorno, não necessariamente, não só para rinomodelação, tá, gente? Para botox, para preenchimentos em qualquer outra região. Aquele retorno é para você entender e perceber a satisfação do seu paciente com aquele procedimento. Porque é ali que você vai ganhar o seu paciente de novo. Então, se ele não ficou 100% satisfeito, é ali a sua chance de deixar o seu paciente satisfeito. Claro que nós não iremos agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, sempre vai existir aquele paciente que não vai ficar feliz com o procedimento, ou que talvez a gente não vai entregar para ele aquilo que ele queria, porque não era em nós,
né, o que ele precisava buscar. Às vezes é realmente um problema psicológico, um problema de autoestima, ou realmente indicação de uma rinoplastia, mas a gente precisa deixar essa comunicação muito clara, então eu gosto muito de frisar neste ponto, tá? Identificar também o tipo nasal do nariz do seu paciente. Então, o paciente é um paciente que tem a pele do nariz fina, e eu gosto muito de usar comparações também com o meu paciente, tá, gente? Como eu falei, o paciente ele é leigo, ele não tem obrigação de saber. Então, o paciente ele não entende, às vezes, que uma pele fina vai dar mais resultado com ácido hialurônico do que uma pele grossa. Então, a gente vai usar comparações, tá? Para a gente poder acionar gatilhos mentais do nosso paciente. Então, comparações como: olha, é a mesma coisa de você ter um abdômen trincado, só que uma camada de gordura muito grande por cima. Então, o músculo hipertrofiado, mas uma camada de gordura grande em cima, né? Aquela camada de gordura, ela não deixa o músculo que está hipertrofiado aparecer. Então, é a mesma coisa do nariz. Se eu tenho um nariz de pele espessa, ele vai aparecer menos o ácido hialurônico do que um nariz de pele fina, né? Então, quando eu pego um paciente de pele fina, eu vou precisar de menos material para entregar um resultado mais satisfatório. Quando eu pego um paciente de uma pele mais grossa, eu vou precisar de mais material para entregar um resultado mais satisfatório para aquele paciente. Tá? Então, isso é preciso ser explicado também. Eu vejo muitos pacientes de nariz, por exemplo, negroide, buscando o meu consultório para poder afinar o nariz. A rinomodelação, ela não tem o poder de afinar o nariz. O que a gente consegue é trazer um aspecto mais fino em alguns momentos, em alguns pontos específicos do nariz, onde a gente vai trabalhar, né? Que é um ponto de luz na ponta, fazer um fio de luz no dorso do nariz. Eu vou empinar o nariz, né? Aumentar o ângulo nasolabial. Eu vou trazer um aspecto de mais fino, mas eu não consigo afinar o nariz. E eu tenho hoje dentro do consultório muitos pacientes que me buscam com o intuito de afinar o nariz. E se eu faço a rinomodelação sem explicar para o meu paciente que a rinomodelação com ácido hialurônico não vai afinar, quando eu entregar o resultado, o paciente vai falar: nossa, mas eu não estou achando que o meu nariz de frente está mais fino. De lado tá lindo, doutora, tá super empinadinho, mas de frente ele não afinou, porque o intuito do ácido não é isso, o ácido não tem esse poder. Então, isso precisa também estar muito bem explicado. Então, identificação do tipo nasal na análise facial do nosso paciente, né? O nosso paciente, então, tem um nariz adunco, um nariz romano, que são narizes de giba muito grande e também a ponta caída. Em alguns casos, eu não vou conseguir esconder totalmente a giba do meu paciente. Por quê? Às vezes o osso ele é tão alto que na tentativa de colocar ácido hialurônico acima da giba para esconder o osso do meu paciente que está aparente, né, fazer uma ilusão ali de um dorso mais reto, eu vou acabar perdendo o ângulo nasofrontal do meu paciente, que é esse ângulo aqui, né, que é o ângulo da glabela, e que ele é um ângulo importante de existir, né? Nós não podemos ser totalmente retos. Então, são aqueles narizes que você olha e o seu paciente está parecendo um avatar, né? De tão reto, você não consegue enxergar o outro lado do paciente. Então, também isso não é legal. Então, existe um limite onde eu posso trabalhar com o material nessa região. Eu preciso respeitar os ângulos nasofrontal, nasolabial. Então, é muito mais do que só injetar produto na região que eu falar com vocês, né? É saber entender, é saber analisar. Infelizmente, essa análise facial, esse olho crítico e olho clínico, você só vai tomar à medida que você for realizando, tá? Então, no início, eu levei muito tombo, eu precisava de várias sessões, eu não conseguia talvez resultados tão satisfatórios, eu precisei fazer vários cursos, então é uma curva de aprendizado, é degrau por degrau. Se a gente pegar um nariz que eu fiz há 3 anos atrás e um nariz que eu fiz hoje, depois de mais de 500 rinomodelações que eu já executei, são narizes totalmente diferentes, né? Hoje eu consigo usar mais com quantidade. No início, a gente tem muito medo, e esse medo ele é bom, né? Porque esse medo nos traz cautela, nos traz segurança.
O medo, ele é bom em alguns pontos, ele não pode nos paralisar, né? Então, você não pode deixar de realizar a remodelação por medo de ser uma região perigosa. E eu vejo muito isso hoje de amigos, colegas, alunos. Eu não faço rinomodelação, mas eu tenho a doutora Rafaela que faz rinomodelação e eu vou te indicar para ela. Gente, o paciente, ele não volta, né? Ele prefere estar em um lugar onde ele vai fazer todos os procedimentos. Então, ele vai lá em mim, vai fazer nariz, vai fazer boca, vai fazer bichectomia, vai passar fio, do que cada dia ele em um consultório. Um dia ele vai em consultório no centro, outro dia ele vai no consultório no bairro, e aí ele tem que ficar se deslocando, porque uma pessoa só faz botox, o outro profissional só faz preenchimento, então você acaba entregando o seu paciente para outro profissional. Então, assim, o medo, ele não pode te paralisar a ponto de você não executar esse procedimento, né? Mas ele vai te deixar com cautela, vai te dar segurança. Então, ele não vai te deixar usar, você vai só até onde você se sentir seguro. Então, vai fazer devagar, tá? Então, isso são pontos importantes. Às vezes a gente acha que não, mas o que eu tô falando aqui com vocês é a minha experiência clínica, né? É mais um bate-papo. É o que eu já passei e eu vi que hoje faz total diferença. Se eu tivesse lá no início tido alguém que tivesse me passado todas essas dicas, talvez a minha curva de aprendizado ela teria sido mais rápida. Tá? Aqui um caso clínico que eu trouxe para vocês de uma paciente, hoje eu recebo muito, né, paciente de correção de rinoplastia, e aqui um caso para eu poder explicar para vocês em saber lidar com a expectativa. Essa paciente, quando ela chegou para mim, foi uma paciente que estava muito insatisfeita com a rinoplastia que ela tinha executado há um ano atrás com um cirurgião plástico, e o nariz dela ficou pior do que era antes dela fazer a cirurgia, e por medo de ficar pior ainda, ela não quis se submeter à correção cirúrgica. Ela falou que tinha um ano onde ela tinha esse sonho de fazer o ácido hialurônico e ela procurava um profissional de confiança. E aí ela me achou na rede social. E aí ela veio até mim e a primeira consulta foi só explicando para ela, né? Então eu expliquei para ela que o nariz dela já tinha passado por um procedimento cirúrgico, era um nariz então que tinha muita fibrose. Ela não sabia me falar se tinha sido colocado próteses, se tinha colocado enxerto de costela. Então era uma zona um pouco perigosa. Se fosse no meu início, talvez eu não pegaria esse nariz, né? Mas hoje, como eu tenho mais experiência, eu fui e expliquei para ela, olha, eu vou pegar, a gente vai fazer, só que a gente vai fazer aos poucos. Pode ser que eu leve 3 ou 4 ou 2 sessões, eu não sei, tá? Eu nunca mexi no seu nariz, eu não sei o quanto de fibrose que ele tem. Só que esse calo que ela tinha não era um calo ósseo pós-cirúrgico, era um calo de cartilagem. A cartilagem, ela foi estimulada e ela acabou crescendo mais, né? Mais do que antes, quando ela tinha se submetido ao procedimento cirúrgico. Então, eu precisava ir com muita cautela ali, porque o nariz já é uma região que ele não tem muito espaço, né? A gente vai ter ali 3, 4 milímetros de espaço para colocar o nosso gel de ácido hialurônico. Então, já é uma região que tem um espaço reduzido. Quando eu pego um paciente, então, que ele já se submeteu a um procedimento cirúrgico, eu tenho um espaço mais reduzido ainda. Um resultado que eu estou um espaço que eu estou dividindo ali com um processo de fibrose, né? Então, narizes assim de rinoplastia, a gente toca, vê se tem um mínimo de espaço. Se for aquele nariz totalmente duro, a gente nem pega, tá? Se for aquele nariz que está muito duro, que está duro igual uma prótese mesmo, esse nariz ele não tem espaço nenhum para ser trabalhado. Então, quando eu tocava no nariz dela nessa região superior, eu percebi que ainda tinha uma pele solta. Então, eu ainda tinha um espaço para poder estar trabalhando. Diferente daqui, quando eu tocava em região de columela, era uma região que eu não tinha espaço nenhum em poder trabalhar. Então, eu não poderia trabalhar naquela região. Então, eu expliquei, olha, empinar mais o seu nariz não dá. O que dá para eu fazer é tentar deixar essa cartilagem menos aparente, deixar esse dorso mais reto. Mas isso eu posso demorar 1 ou várias sessões para isso acontecer e eu preciso de paciência. Eu vou entregar o meu melhor, mas eu espero que você tenha paciência, né? E essa paciente, ela
Era uma paciente também bem perfeccionista, só que ela tinha muito medo, então o tempo todo ela me perguntava de riscos de necrose. Então é uma paciente que você tem que estar o tempo todo em contato, é uma paciente que você tem que explicar que pode ficar roxo, né? Eu uso anestésico com vasoconstritor, tá, gente? Só que o anestésico com vasoconstritor, ele vai deixar a região um pouco esbranquiçada. Então, quando você anestesia, você já fica de olho na região que ficou isquêmica. Se você não perceber aquela região antes, quando você colocar o ácido hialurônico, você não vai saber diferenciar se é uma isquemia por compressão de vasos sanguíneos ou se é uma isquemia do vaso constritor do anestésico, tá? Então, sempre que a gente for anestesiar com um vaso, a gente anestesia, espera ali uns 5 minutos para a gente ver qual região vai ficar isquêmica e só depois inicia o procedimento, tá? E essa paciente, eu tinha explicado a ela que poderia ficar hematoma, né, que poderia às vezes sentir uma leve dor, um leve desconforto após a anestesia passasse, porque eu passei a cânula ali, né, e o nariz dela é fibroso, então a cânula foi soltando as fibras, então às vezes ia ficar um pouco dolorida. E ela ficou roxa, e ela ficou desesperada, mesmo eu avisando ela várias vezes que poderia ficar roxa. Então, meu paciente, quando ele sai do consultório, ele sai com os cuidados por escrito, né? Eu dou uma pasta com todos os cuidados para o procedimento, porque ali na hora o paciente está tão eufórico com o resultado, ele está tão ansioso que ele não dá ouvido para nada que você fala, mesmo que você tenha falado 10, 15 vezes. E aí, às vezes, a gente, por impaciência, fala, nossa, mas eu falei 10 vezes com o paciente. Enfim, o paciente está ansioso, né? Você tem a obrigação de repetir depois. Então, eu entrego ali o pós todo por escrito, falando que pode conter edema, que pode ficar hematomas após o procedimento, né? No outro dia, sempre quando eu faço a rinomodelação, eu peço para o paciente estar enviando foto, tá? E uma dica também que eu dou, todos os dias pela manhã, minha secretária, a primeira coisa que ela faz é enviar mensagem para todos os meus pacientes. Hoje, o que eu mais tenho dentro do consultório é rinomodelação, né? Não só com ácido, com fios também, rinomodelação cirúrgica, né? Com fios. Então, todos os dias pela manhã, a primeira coisa que minha secretária faz é mandar mensagem para os pacientes, para saber como eles passaram, se tem dor, pede para enviar foto. Então, eu tenho um lema muito grande dentro de mim, que necrose, às vezes, é negligência do profissional, que faz o procedimento e esquece do paciente, né? Faz e viaja, faz e não manda mensagem. E aí, às vezes, você falou assim com o seu paciente, pode ficar roxo. O paciente, às vezes, é um paciente mais sistemático, que não gosta de incomodar, né? E aí, o doutor falou, a doutora falou que pode ficar roxo. E ele não manda mensagem. Eu já tive um amigo que aconteceu isso, né? Um profissional amigo, em que ele falou com um paciente que poderia ficar roxo, e o paciente achou que era normal, e o paciente voltou 21 dias depois para revisão, com a região toda ulcerada de necrose. E falou que era normal, que o doutor falou que poderia ficar roxo, né? Então, a gente precisa estar em contato com o paciente, até mesmo para dar tempo de agir. E aí, quando eu joguei a expectativa dessa nossa paciente, que veio de uma correção de rinoplastia lá embaixo, que eu falei com ela que eu ia tentar dar o meu melhor, que ia ficar melhor do que estava, que eu ia tentar deixar essa cartilagem menos aparente, quando ela viu o resultado, ela até chorou, né? Então, eu consegui entregar para ela um resultado mais satisfatório que uma cirurgia. Então, um procedimento sem corte, sem incisão, que o paciente volta para as suas atividades imediatamente, né? Sem uso de tala, sem uso de curativo. Então, a gente consegue sim, com o ácido hialurônico, entregar resultados muito satisfatórios com rinomodelação e com muita segurança, desde que a gente trabalhe com muita cautela. Então, sempre menos é mais, tá? Foi necessário 3 sessões para eu entregar esse resultado para minha paciente. E no meu exame clínico, na minha anamnese, na minha primeira consulta, essa minha paciente já sabia de tudo, que ela teria que voltar mais vezes no consultório, né? Até para o paciente não chegar em casa também e falar, ficou um ossinho aqui, te mandar mensagem, e ficar aquela relação desgastante entre o profissional e o cliente, tá? Outros aspectos que a gente precisa também analisar sempre é a avaliação da base nasal.
O paciente, ele nunca olhou a base do nariz, a narina dele, e aí quando ele faz a rinomodelação, ele passa a se olhar todos os dias no espelho, porque ele está se amando, né? E a grande maioria de nós temos na verdade, nós não somos 100% simétricos, né? E a grande maioria tem as narinas também assimétricas. E aí, quando o paciente faz a rinomodelação, ele passa a se olhar todo dia. Se olha de baixo, se olha de lado, e aí é quando ele vai perceber a simetria da narina dele. E aí ele fala que foi você, o profissional culpado de deixar essa assimetria no nariz dele, né? Então, a análise da base nasal, foto, né? Na minha consulta, no meu exame clínico, na minha conversa com o meu paciente antes de executar o procedimento, eu sempre faço fotos, tá? Então, são fotos de frente, foto de 45 graus, foto de perfil, foto de baixo e foto de base nasal. E eu gosto de fazer até vídeos também, né? E aí no vídeo eu peço meu paciente para começar olhando frente, ele vai virando devagar de lado, vira de outro lado, depois eu peço ele para falar alguma palavra, para a gente ver a movimentação das abas nasais, e ele abaixa e levanta a cabeça. Porque se em algum momento eu não peguei algum ponto do nariz dele nas fotos, no vídeo eu pego, tá? Então todos os meus pacientes só sentam na minha cadeira depois da anamnese, exame clínico, fotografia, termos assinados e pagamento. Então a última coisa que ele vai fazer é sentar na minha cadeira para executar a técnica, tá? Eu sempre também friso muito isso, gente, porque a rinomodelação, o paciente vai lá assinar um termo, que a espessura de pele dele pode influenciar no tratamento. É igual a gente fazer um procedimento cirúrgico, né? Se a gente vai, por exemplo, nós mulheres, colocar uma prótese de silicone, a gente vai assinar lá um termo jogando toda a responsabilidade para a gente. Então, o nosso paciente, ele vai assinar um termo falando que o organismo dele pode influenciar no tratamento, a pele dele, o quão espessa é. Então, tudo isso vai influenciar no tratamento e precisa estar assinado. Que foram dadas todas as orientações do que é o ácido hialurônico, que tem riscos, tá? Isso tudo precisa estar lá no nosso termozinho. Estejam sempre respaldados por um termo completo, por um advogado, tá? Às vezes a gente acha que é bobeira, mas na hora ali da intercorrência não tem amizade, não tem coleguismo, não tem paciente bonzinho, tá bom? Angulação nasolabial de homem e mulheres, eu gosto sempre de diferenciar isso, né? Para homem, então, a gente vai manter ali uma angulação de 90 a 100 graus. E para mulheres, a gente vai manter a angulação de 100 a 110 graus. Lembrando sempre que o gosto, a percepção de beleza, ela é subjetiva, né, gente? Tem homens que vão querer ter o nariz mais empinado que 100 graus. E tem mulheres que vão querer ter o nariz somente em 100 graus. Então, a gente vai conversar com o nosso paciente. Você gosta de um nariz mais empinado? Você quer mexer nessa região de columela? Então, às vezes, eu gosto de empinar devagar, né? Então, a gente vai empinando aos poucos. Empina um pouquinho na primeira sessão, deixa o paciente sentir aquele resultado. E aí, empina mais um pouquinho na segunda sessão, tá? Mas a grande maioria dos homens não gosta de ter aquele nariz empinado. A gente faz mais só para ter como uma base ali na região da columela, tá? Então, aqui algumas fotos também de caso clínico. Então, dessa diferença ali de um ângulo nasolabial de mulher, onde eu posso chegar em 110 graus, e uma rinomodelação de homem, né? Na verdade, esse paciente, meu homem aí, ele estava fazendo, nem era porque o nariz incomodava, era porque a mulher queria, a mulher se incomodava com o nariz dele. Então, a gente fez, então foi uma coisa sutil e que ele ficou muito feliz, tanto ele quanto a mulher dele. E aí, no final, eu queria até dar uma empinada maior no nariz dele, né? No ângulo nasolabial. E a mulher dele falou, não, chega, já tá ótimo, já tá lindo. Então, precisa ter essa percepção de beleza, né? O que a pessoa veio no meu consultório? Então, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, uma pergunta que sempre vai direcionar todo o meu atendimento, e eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, e não só na aula de nariz perfeito, de rinomodelação, é a pergunta que direciona o meu atendimento, né? O que eu posso te ajudar? O que você veio buscar aqui hoje? Né? O que você quer? O que te incomoda no seu rosto? São perguntas que o próprio paciente vai se vender para ele. Ele vai te entregar ali todas as infelicidades, tudo que incomoda, tudo que ele veio buscar, né? Se ele busca rejuvenescimento, às vezes é um ponto até que a gente vai vender outros procedimentos, né? Se ele veio buscando rejuvenescimento, olha, você viu como que o nariz abriu o seu ângulo nasolabial?
como o seu preenchimento labial trouxe um toque de rejuvenescimento para sua face. Você não queria rejuvenescer? Então vamos fazer uns bioestimuladores, né? Então é a comunicação, a gente precisa saber se comunicar com o nosso paciente. Um dos meus grandes diferenciais também dentro do consultório não é só a técnica que eu executo, né? Eu tenho ótimos amigos que executam a técnica tão bem quanto eu. Mas hoje eu percebo que o meu diferencial é realmente essa comunicação, né? A conversa, deixar o seu paciente falar, deixar o seu próprio paciente falar gatilhos mentais que depois você vai usar, né? O que ele veio buscar, o que incomoda, qual é o sonho daquele paciente, né? Porque a gente está aqui realizando sonhos, né? Eu estou aqui entregando beleza, autoestima, eu não estou entregando um procedimento de nariz, um procedimento de rinomodelação. Eu, pelo menos dentro do meu consultório, eu entrego muito além disso. Eu entrego um sonho, uma face mais harmônica, um conjunto de beleza. E essa crença que você, profissional dentista, precisa ter enraizado em você, né? Então, igual eu falei, eu tenho profissionais, amigos, que executam muito bem a técnica, mas os próprios profissionais não acreditam na profissão deles. Os próprios profissionais não acreditam que estão entregando ali muito mais que um procedimento, que um preenchimento, né? Então, se desvaloriza o seu preço. Então, acredite na sua profissão, acredite ali no que você está entregando. Eu sonho junto com o meu paciente. Eu sou perfeccionista, né? O meu auxiliar brinca que eu fico ali esculpindo um nariz, eu fico ali esculpindo um lábio, mas é porque a satisfação do meu paciente é a minha satisfação. Eu quero ver o meu paciente 100% feliz, porque o meu paciente 100% feliz, ele vai me trazer mais resultado do que o meu Instagram, né? Hoje, o que mais vende é o nosso Instagram, não é cartão de visita. Hoje, onde eu vou, a pessoa pergunta assim, qual é o seu Instagram? Né? Perguntam para os meus outros pacientes, qual é o seu Instagram? Qual é o Instagram da doutora? Então, o Instagram vende muito, sim, é uma ferramenta de vendas. E também foi um ponto de mudança na minha carreira, né? Quando eu entendi que o meu Instagram era uma ferramenta de venda para o meu trabalho. Então, eu estava ali entregando resultado, entregando sonhos. Eu não estou ali vendendo para profissional, eu estou vendendo para paciente, né? Hoje o meu Instagram mudou um pouco também, como eu ministro cursos, mas eu procuro estar ali também vendendo para pacientes, né? Então hoje meu Instagram eu vou ter 2 públicos-alvos e eu precisei definir esse público. Então defina o público-alvo, né? Defina os seus pacientes, defina o público-alvo do seu Instagram. Então, o meu diferencial hoje, é o que eu vejo de diferente dos meus amigos, talvez, é essa comunicação, né? É eu escutar o meu paciente. Hoje, meu paciente gosta de estar ali no meu consultório uma vez na semana. Talvez ele não quer fazer nada, mas ele quer estar ali conversando comigo, se comunicando, porque talvez eu fui a única pessoa que escutei aquele paciente que está precisando ser escutado. Então, na minha consulta, meu paciente fala muito mais que eu, tá? Então, tenham perguntas que vão direcionar o atendimento de vocês. Avaliação da base nasal, aqui um casinho clínico de uma paciente que chegou já com uma aba, né, narina, uma narina totalmente diferente da outra, tá? E essa paciente, ela veio de uma correção também, de um procedimento que ela tinha feito com outro profissional e ela não tinha me falado. E quando eu fiz a análise, eu vi que ela estava com uma narina diferente da outra e puxando delas informações, ela foi e falou, olha, eu fiz um procedimento com fio, com outro profissional, eu não gostei, e eu vim para você resolver para mim, né? Então, aqui eu trouxe essa foto, outro ponto que eu quero trazer para vocês. O paciente, ele mente, tá, gente? Então, por mais que o paciente responda na anamnese, por mais que o paciente fale com você ali no exame clínico, por mais que você tire fotos, o paciente mente. Então, tenha um olhar crítico, né? Puxa ali questões, mas a sua narina é assim, mas você tem uma foto de quando você era mais nova, para eu ver se essa diferença ela foi crescendo com o tempo, até que ela me falou que ela tinha passado por esse procedimento, né? Então, o que eu vou falar com essa paciente? Olha, pode ser que eu não consiga deixar essa narina 100% igual à outra, né? Eu vou tentar, eu vou dar uma melhor, eu vou abrir o seu nariz, eu vou tirar esses fios, eu vou tirar o material, mas pode ser que não fique igual. Então, precisa estar claro, precisa haver clareza e comunicação entre o paciente e nós dentistas, tá? O segundo tópico que eu acho muito importante, né, tão importante quanto a expectativa do paciente, é conhecer a anatomia. Eu sempre falo que quando a gente chega numa cidade onde a gente está ali dirigindo e não conhece as ruas, a gente se sente inseguro e com medo. Então, pisar em um terreno onde a gente não conhece
gera insegurança, gera medo. Então, se eu não sei a anatomia do nariz, obviamente eu vou ter medo de trabalhar ali, porque eu não sei onde é uma região segura e onde é uma região insegura, tá? O assunto de anatomia é um assunto muito extenso, tá? Onde eu conseguiria ficar aqui com vocês falando durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente tem cursos, né, no Rio específicos de anatomia, então façam cursos específicos, estudem somente anatomia. O nariz a gente vai procurar colocar sempre o ácido hialurônico sempre na linha média, não que essa linha média ela não seja vascularizada, mas é uma linha que é um pouco mais segura, tá? Então toda essa região lateral do nariz é uma região mais vascularizada, uma zona de maior uma zona de maior perigo da gente depositar material. Então, a gente sempre vai procurar trabalhar em linha média. Aqui uma foto de cadáver dissecado, né, onde eu gosto muito, para vocês poderem entender quão vascularizada a face né? Tem também cursos em cadáver fresco, eu já fiz e me trouxe outra visão do mundo da ROF, tá, gente? Então, sugiro que quem tem aí condição, quem possa fazer um curso de cadáver fresco, esteja nesses cursos, que vai elevar o nível de vocês com certeza para outro patamar. Entender onde eu estou trabalhando com osso e onde eu estou trabalhando com cartilagem também é muito importante. Então, aqui na região da raiz, eu vou trabalhar acima de osso, e na região medial e ponta e columela, eu estou trabalhando também com cartilagem. E o que isso me direciona? Por exemplo, na região da ponta, quando a gente entrar com a cânula, a gente sempre vai entrar numa angulação diferente. Por quê? Se eu entro com uma angulação reta, né, 90 graus, eu separo minha cartilagem uma da outra, né? Se eu forço a minha cânula ali para dentro. Então, ao invés de eu criar um nariz com um aspecto mais fino, eu crio um nariz mais largo, né? Eu tenho a sensação ali de que eu larguei meu nariz. Então, é importante a gente entender a anatomia do nosso nariz. Tá? Onde eu estou trabalhando em osso, onde eu estou trabalhando em cartilagem, entender as nomenclaturas do nariz, né? Então, a gente entender que a raiz do nariz, o início do nariz é de cima para baixo. Então, aqui na região mais ou menos da glabela, a região mais funda, a gente vai chamar de radix, né? A raiz do nosso nariz, a gente vai traçar uma linha interbipupilar e ali vai ser o nosso limite de preenchimento, porque a região da glabela é uma zona porque a região da glabela é uma zona de risco, né, de amaurose, de cegueira. Então, a gente vai traçar uma linha interbipupilar e ali vai ser o nosso limite. Então, nessa linha, a gente tem o radix, a raiz do nosso nariz. Na ponta, a gente tem o pronasal, que é a ponta do nariz, e a gente nunca vai colocar material na ponta do nariz, porque toda vez que eu trabalho no pronasal, na ponta do nariz, eu aumento o comprimento do meu nariz, e o intuito não é aumentar o comprimento, é empinar, né? Aumentar a angulação do ângulo nasolabial, e aumentando a angulação do nasolabial, trazer o aspecto de um nariz mais fino, né? De um nariz mais empinado, um nariz menor. Tá? Então, se eu coloco material na ponta, no pronasal, eu vou aumentar o comprimento, eu aumento o aspecto do meu nariz. Se eu trabalho no supratip, que é 1 milímetro acima do pronasal, eu aumento o ângulo nasolabial. Então, eu diminuo o comprimento do meu nariz, eu trago um aspecto do meu nariz menor. Região de infratip, que é 1 milímetro abaixo do pronasal, 1 milímetro abaixo da ponta do nariz, que é uma região que a gente nunca vai depositar material, que é uma região que vai causar queda do nosso nariz, tá? Então, a gente sempre vai colocar o ponto de luz para empinar, para afunilar a ponta no supratip, nunca no pronasal, que é a ponta, e nem no infratip, tá? Por que eu gosto de fazer 3 pertutes? Eu vou falar lá na frente sobre a minha técnica, mas a minha técnica eu trabalho com 3 pertutes no nariz, que é um pertuto na raiz, um pertuto na ponta e um pertuto na região de columela. E aí muitos de vocês me perguntam, por que não usar o mesmo pertuto daqui, da columela, para a ponta? Porque eu não quero descolar essa região de infratip, para não correr risco do material vazar para essa região. Tá? Então, se eu descolo a região de infratip, se eu venho desfibrando e passando a cânula, eu acabo deixando aquele material livre, né, de fibras, aquele espaço livre de fibras, e aí o material ele pode escorrer para aquela região. Tá? Então, eu vou fazer 3 pertutos para diferenciar essas regiões de preenchimento. Mais importante que saber anatomia também é a gente saber manusear as complicações,
né? Então, complicação vai ter, tá, gente? Complicação só tem quem faz, tá? Eu já tive a minha maior complicação foi com a minha melhor amiga, né? E aí eu falo que foi sorte e azar, azar de ser com ela e sorte de não ser com o paciente, mas complicação vai ter, é uma curva, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente cresce, mais problema a gente tem, mais intercorrência. Então, se eu faço 1000 nariz no mês, o meu risco de ter intercorrência é maior do que se eu só faço um nariz no mês, tá? Então, intercorrência vai ter, mas se a gente souber manusear a intercorrência, saber conduzir, a gente nunca vai chegar em necrose, tá? Intercorrência também, necrose é um assunto extenso. Aqui eu vou falar algumas dicas. Então, a necrose, ela sempre vai nos dar sinais clínicos, tá? Que são 5 sinais, que é a isquemia, região esbranquiçada, né? Que ela pode aparecer ali imediatamente. Então, imediatamente a gente vai ver que está ocorrendo um processo de necrose, ou ela pode surgir depois de horas, minutos, né? Sensação de livedo, hiperemia. O paciente sente que aquela região ela está formigando, né? Então, o paciente foi embora, passou ali 4 horas, a anestesia já saiu. Você manda mensagem para o paciente fala assim, doutora, estou com uma sensação de formigando, parece que está com anestesia ainda, parece que está dormente, é uma sensação de livedo, né? Não está chegando sangue naquela região. Então, a região, ela está anestesiada, né? Não por anestesia, mas por falta de vascularização sanguínea. Então, é um outro sinal clínico que a necrose vai nos trazer. Descoloração preta azulada, né? A região vai ficando escurecida por falta de vascularização. Formação de úlcera de bolha, aquele tecido ele começa a ulcerar. E por último, a necrose, né? Que é a hipóxia celular, que é a hipóxia que parou real de chegar sangue naquela região. E aí é o caso mais avançado. Então, a gente só chega no caso de necrose se algum desses sinais clínicos acontecer e a gente não agir, tá? Então, eu sempre falo que necrose, na grande maioria das vezes, ela é negligência do profissional. Porque se eu tive isquemia, se eu tive livedo, e se eu agir ali, tirando material, medicando meu paciente, aplicando hialuronidase, eu não deixo aquele tecido sofrer hipóxia, sofrer morte celular. Tá? Então, aqui algumas imagens ali, esse caso é de uma aluna, então a aluna estava ali realizando um preenchimento, né? Uma renomodelação, e imediatamente já teve essa descoloração. Então, um videozinho para vocês poderem ver, e ela me ligou ali com a própria paciente, e aí eu falei com ela, olha, faz o teste, né, que é um teste que a gente vai apertar a região durante 10 segundos e vai soltar. Se aquela região voltar à coloração normal imediatamente, é um sinal de que a região está vascularizando, que é só um hematoma. Se aquela região demorar a voltar mais que 7 segundos para a sua cor original, quer dizer que está sofrendo uma região ali de compressão, não está chegando sangue da forma que deveria chegar. E mesmo ela fazendo esse teste para mim, e o teste mostrando que estava vascularizado normal, eu pedi para que ela tirasse todo o material pelo mesmo pertúrdio que ela colocou material, né? Então eu falei, olha, faz o seguinte, para a gente não ter dúvida, como você está me mandando por vídeo, às vezes o vídeo pode mascarar alguma área esbranquiçada, espreme todo o material que você colocou pelo mesmo pertúrdio, tira todo o material, faz massagem com diprogenta ou iridoide, alguma pomada, né, anti-inflamatória, passa um Viagra, tá, ou um vasodilatador para o nosso paciente, o Viagra porque ele aumenta a vascularização do nosso corpo e libera a paciente e induz ela a fazer compressa de água morna para aumentar a vascularização sanguínea e massagem. E pede e vai acompanhando essa paciente, e ela seguiu acompanhando, 3 horas depois, 6 horas depois, e essa foto aí é do outro dia, o hematoma já tinha passado, já não tinha mais nada. Então, poderia ser que se a gente tivesse deixado o material, né, se essa minha aluna tivesse deixado o material, tivesse acontecido alguma necrose, poderia. Porém, a gente agiu, não fomos negligentes, né, e aí no outro dia a paciente estava 100% bem, aguarda 15 dias e depois realiza de novo o procedimento. Né? Aqui um caso de necrose que eu peguei da internet, tá, gente? Esse caso aí é um caso onde não foi cessado os sinais clínicos antes e realmente o tecido ele sofreu total hipóxia celular, o tecido teve morte
e aí a gente tem que mandar para a cânula hiperbárica, ozonoterapia, mas para chegar nessa fase precisa ter passado por algum sinal clínico que você poderia ter agido antes. Né? Aqui um protocolo que eu sempre passo para os meus alunos de aplicação de hialuronidase. Então, você fez lá o seu procedimento de rinomodelação, teve uma isquemia imediatamente, a região ficou esbranquiçada, teve uma alteração de cor, você fez o teste e viu que estava tendo uma compressão, você decidiu tirar o material, espremeu o material, não saiu por completo, não voltou à coloração original, você decidiu aplicar a hialuronidase. Então, eu geralmente compro a hialuronidase ali da Biometil, né, que é a hialuronidase que ela vem o pó e o líquido. Então, eu manipulo o pó, jogo no líquido, puxo na seringa de 1 ml, na seringa de Botox, e vou aplicar em toda a região onde eu apliquei o ácido hialurônico, né? Eu vou encharcar aquela região de hialuronidase e vou massagear. Então, eu aplico ali no máximo 1 ml e vou aguardar 60 minutos para fazer uma nova reaplicação, tá? E aí você vai aguardar com o seu paciente para ver como que ele vai reagir, tá? Apliquei a hialuronidase, eu também entro com algumas medicações, tá? Eu entro com antibiótico, porque aquele tecido ele pode estar ulcerado, então ele está um tecido mais propenso a poder infeccionar, e nessa hora eu não quero que infeccione, né? Dou uma aspirina também para aumentar o fluxo sanguíneo, dexametasona, Dersane para o nosso paciente massagear, e podemos fazer laser também. A gente só vai entrar com essa câmara hiperbárica e ozonoterapia se tiver já chegado no caso de necrose. Se não, se foi só uma isquemia, um livedo, se eu só atuei para poder cessar, a gente só entra até o laser aí desse protocolo, tá bom? Então é um protocolo importante você ter. E técnica, né, que é o terceiro ponto, depois de, então, primeiro para a minha expectativa do paciente, segundo, saber a anatomia, saber a área que você está trabalhando, quais artérias que passam naquela região, qual o risco que tem, e terceiro, saber a técnica, igual eu falei com vocês, se você aprender a técnica e você executar mais de 100 vezes, aquilo ali vai se tornar uma habilidade, né, e cada vez que você fizer mais hábil você vai ficar, mais especialista naquilo você vai ser, que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu pego os meus narizes aí de 3 anos atrás, são narizes completamente diferentes do que os que eu faço hoje, então é preciso de técnica. Então, por isso que eu falo, não tenham medo de fazer, façam. Vocês só vão aprimorar a técnica se vocês fizerem, se você fizer, né? Se você não fizer, você vai continuar ali com aquela técnica básica. E quando você executa um procedimento, você mesmo desenvolve a sua técnica, à medida que você vai fazendo. Eu fiz tanto rinomodelação que hoje eu modifiquei de alguns cursos que eu fui, eu tenho vários tipos de técnica. Então, eu sei trabalhar em vários tipos de narizes, né? Porque uma pessoa é diferente da outra. Um nariz adunco é diferente de um nariz romano, de um nariz negroide. Então, eu preciso saber várias técnicas. Assim como um preenchimento labial, por exemplo, que é outro assunto que eu amo, que eu ministro cursos também, né? Cada lábio é um formato, então eu preciso estar recheada de técnicas, armada de técnicas, para eu poder entregar um resultado satisfatório, porque não é uma fábrica de boneca, não é todo mundo igual, cada um tem a sua característica individual, né? Cada um tem a sua beleza individual. Então, a técnica adequada a gente vai procurar deixar 3 retas, né? 3 ângulos, que é o ângulo nasofrontal, o ângulo da ponta e o ângulo nasolabial, tá? Que é o que eu falei com vocês, que tem a diferença aí do ângulo nasolabial de homem e mulher, né? De homem a gente vai manter de 90 a 100 graus e mulheres de 100 a 110 graus. Cano é agulha, né? E esse é um viés que muitos alunos me perguntam, professora, qual você usa, cano ou agulha? Eu tenho preferência em trabalhar com cânula, tá, gente? Desde o meu início da minha trajetória, eu nunca fui muito fã de agulha, porque eu achava que a agulha causava um edema imediato, sangrava muito. Mas não tem certo e errado, tá? Se você tem mais segurança em trabalhar com agulha, trabalhe com agulha. Porém, é o que eu sempre falo, a agulha tem a ponta ativa, então ela não pede licença, ela sai furando. E a cânula não, ela tem a ponta romba, saída lateral, ela é flexível, então ela acaba desviando. A gente tem artigos hoje, né, que falam que
a cânula também pode perfurar. Então, eu tenho preferência em usar a cânula de 22G, 50 milímetros, tá? Para procedimento de rinomodelação. Na verdade, é a minha cânula coringa, é a que mais vocês vão ver dentro do meu consultório, é a cânula de 22G. Mas eu tenho preferência em trabalhar com cânula e mesmo você tendo preferência em trabalhar com agulha, eu sugiro que, pelo menos no nariz, você trabalhe com cânula para realmente você ter um nível de satisfação, um menor risco de necrose possível, tá? Todos os meus alunos aí, depois que passam a trabalhar com cânula, amam a cânula e falam, nossa, eu devia ter aprendido antes, né? É muito bom trabalhar com cânula, é muito seguro, até por isso que eu acho que às vezes eu, né, dentro de todos esses anos que eu faço harmonização, de tantas rinomodelações já feitas, eu nunca tive caso de intercorrência. Eu acho que é porque eu escolho realmente sempre trabalhar com cânula. Né? Protocolo medicamentoso para rinomodelação, tá? Aqui tá um protocolo, tá, gente? Na verdade, assim, eu não prescrevo para todos os pacientes. Eu sempre passo esse protocolo nas minhas aulas porque isso vai de profissional. Tem profissional que gosta de prescrever medicação para todos os pacientes, tem profissional que não. Eu sou bem naturalista na minha própria vida e acaba que quando o que a gente é na nossa vida, a gente acaba refletindo, né, para os nossos pacientes. Então, eu odeio tomar remédio, então eu só prescrevo em casos que eu sei que aquele paciente tem mais tendência a inchar, procedimentos cirúrgicos, às vezes procedimentos que eu vou fazer mais de um procedimento no meu paciente. Então, se eu vou fazer rinomodelação, preenchimento labial, mandíbula, onde eu vou ficar manipulando o paciente ali várias vezes, aí eu prescrevo esse protocolo, tá? Mas o protocolo é sempre não deixar o paciente em jejum, né? Porque o paciente em jejum, ele cai a pressão com facilidade. Tá? Tomar um dexametasona, 2 comprimidos 1 hora antes, ou pode ser o prednisolone também. E o paciente que já fala para você, doutora, eu já fiz ácido hialurônico, eu tive um tipo de reação, ou eu tenho muita alergia alimentar, eu costumo prescrever também alguma fexofenadina, se for um paciente mais sensível, tá? Mas tá aí o protocolo que eu gosto de passar para os meus pacientes. Então, aqui, cânula, agulha, a técnica que você mais tiver domínio, né? Se sentir confortável. Mas a minha técnica que eu vou ensinar para vocês é com cânula, mas eu sempre coloco aqui porque é uma opção de vocês, né? O material, ele pode ser de média ou alta reticulação. E eu coloco alta quando já tem prática, porque eu acho mais fácil vocês iniciarem com o material de média reticulação, que é um material de mais fácil manipulação, um material que a hialuronidase ela quebra mais fácil, do que um de alta reticulação devido ao processo de reticulação, ao agente reticulador, né? Que é mais difícil de ser quebrado pela hialuronidase. Então, eu sempre indico meus alunos, vou começar a fazer rinomodelação. Começa com material de média reticulação e à medida que você for tendo prática, pegue um material de alta reticulação. Então, comece, vamos falar de uma marca que eu uso muito, Renova, por exemplo. Comece com Lift, e depois você pode usar outra DIP, né? Eu uso muito Subskin, outra DIP para nariz também, tá? Lembrando que é uma região muito vascularizada, a gente precisa dominar muito a técnica e sempre trabalhar com menos material. Menos é mais, tá? Aqui tá, então, a minha técnica. Como eu falei com vocês, eu gosto de trabalhar com 3 pertuitos. Tá? Eu sempre gosto de começar o nariz por baixo, de baixo para cima, porque geralmente só de empinar o nariz eu já consigo suavizar um pouco da giba, tá? Da região da giba, então, consequentemente, eu vou gastar menos material na região de dorso. Então, eu sempre faço um pertuito lateral. Rafa, doutora, por que você não faz pertuito aqui na região da columela? Porque quando eu fazia pertuitos aqui, eu tinha muito probleminha de hiperpigmentação em pacientes muito branquinhos. Às vezes o paciente ficava roxinho aqui e ficava muito incomodado, né? Então, quando eu passei a fazer pertuitos por dentro da narina, o paciente, mesmo se ficar roxo, ele fica mais tranquilo, tá? Não fica tão incomodado. Então, eu faço um pertuito lateral, desço com a minha cânula e faço um arcabouço, um pilar de ácido hialurônico nessa região. Então, eu crio um triângulo, tá? Uma base nessa região de columela. Geralmente, o máximo que eu coloco aqui é de 0,3 a 0,4 de material por sessão, tá bom? E aí, às vezes, você vai colocar 0,3 e o material vai começar a sair pelo pertuito, e aí você já vai perceber que já deu, né, de material ali naquela seção, o próprio tecido não tá mais suportando o material ali naquela região, tá?
Na ponta, eu faço um pertuito, então, no pró-nasal, na própria ponta, e vou volumizar a região de supratip, que é essa região de 1 milímetro acima da ponta do nariz. Então, eu sempre vou entrar minha cânula paralela ao meu nariz e nunca para dentro, para eu não dividir a cartilagem, né? Que a nossa cartilagem ela é bífida. Então, se eu entro com a minha cânula reta, eu separo a minha cartilagem e essa não é a minha intenção. Tá? Então, eu sempre vou entrar com a minha cânula de baixo para cima e vou volumizar. É um ponto de luz, um bolus, tá? Que eu vou fazer aqui de mais ou menos 0,05. Então, é muito pouco material que essa região permite. É só para realmente estabilizar o material, tá? Nessa região aqui, a gente vai fazer retroinjeções na columela. E, por fim, a gente vai trabalhar na região de raiz nasal, tá? Eu sempre gosto de fazer o meu pertuito após o meu osso, após então a giba, eu faço o meu pertuito e vou fazer retroinjeções nessa região. Eu sempre vou fazer 3 retroinjeções. Uma injeção mais profunda, uma mais média e uma mais superficial. Por quê? Se eu faço somente uma região superficial e o meu paciente ele usa óculos, aquele material ele absorve com muita facilidade. Tá? Então, eu crio realmente um arcabouço de material para que lá no fundo não fique oco, né? Emaranhado de ácido hialurônico com um material em cima de outro faz com que esse material ele dure mais. Então, sempre lembrando também de traçar a linha interbipupilar, porque eu não quero perder esse ângulo nasofrontal para o meu paciente não ficar igual um avatar, né? Perder essa curvatura, o que não é legal. Eu preciso manter as curvaturas do meu paciente. É por isso que eu digo que, às vezes, meu paciente tem um osso tão alto que eu não vou conseguir esconder a giba do meu paciente. Vai ter casos que realmente o meu paciente tem indicação de cirurgia, que eu não posso prometer para ele que eu vou resolver ali com uma rinomodelação. Então, saibam também escolher o paciente de vocês. Tem paciente que, infelizmente, não cabe a nós resolver. Poderemos deixar melhor, mas não vamos sumir com o osso 100%, tá? Então, aqui há alguns casos de rinomodelação. Então, em ambos os casos, foi resultado após 2 sessões. Então, vocês percebem que eu sempre mantenho bem esse ângulo nasofrontal. Empino o nariz, igual desse homem, né? Eu mantive aí a angulação de 90 graus. E na mulher, eu subi um pouquinho mais que 110 graus. Então, eu tinha 2 narizes que eram super brutos, né? E consegui deixar narizes muito mais delicados. Então, a gente às vezes vai pegar narizes que são mais espessos, por exemplo, esses narizes são peles mais espessas, onde o material ele vai demorar mais, né? Eu vou precisar de mais material para poder volumizar. E eu tenho narizes como essa primeira foto, que são narizes de pele fina, que na primeira sessão, imediatamente, eu já consegui um resultado super satisfatório, né? Do lado aqui eu coloquei também 2 fotos de 2 correções de rinoplastia também, onde ficaram calos ósseos, e novamente a gente vai fazer pertuitos e vamos trabalhar com muita cautela nessa região, né? Então, por exemplo, nessa menina inferior, onde o nariz tem o dorso torto, né? A gente faz o pertuito superior e a gente vai fazer um filamento de ácido hialurônico em toda a região do dorso, tá? De muito pouco material, 0,05. A gente vai na ponta e volta retroinjetando para fazer com que as pessoas olhem para essa pessoa e vejam um ponto de luz, um fio de luz, e não vejam essa assimetria do nariz torto, tá? E em cima a mesma coisa, a gente vai esconder esse calinho ósseo, colocando material ali ao lado do calinho ósseo para ficar mais retinho o dorso. Então, sempre menos é mais, eu vou precisar de mais sessões, eu vou colocar 0,05, vou esperar para ver como esse nariz vai reagir. Vou ver a minha paciente ali 15 dias depois, vou colocar mais um pouco de material, tá? Sempre que for correção de rinoplastia, a gente vai trabalhar aí de 3 a 4 sessões para entregar um resultado satisfatório para o nosso paciente. E aqui, né, como eu falei para vocês, hoje eu trabalho também com o procedimento de raspagem, que é um procedimento que a gente faz um alisamento do dorso de forma definitiva por dentro do nariz, né? A gente também ministra cursos aí de rinomodelação definitiva, que a gente vai raspar e alinhar esse dorso aí de forma definitiva. Então, quando eu escolho esse procedimento hoje? Quando o meu paciente tem mais que 6 milímetros de giba óssea,
onde eu sei que, ó, se eu traçar uma reta aí na giba do meu paciente, eu sei que se eu colocar muito material para esconder a giba dele, eu vou deixar ele sem um ângulo nasofrontal, né? Então, hoje eu faço também esse tipo de procedimento, eu vou mostrar um videozinho para vocês. Onde, em alguns casos, eu vou escolher fazer uma rinomodelação definitiva, ao invés de ácido hialurônico. Então, marcações. Também ali eu vou trabalhar com marcação da linha bipupilar, que é o meu limite superior. Anestesia local, feito no próprio consultório. Então, em alguns casos, hoje em dia, além de fazer a rinomodelação com ácido hialurônico, eu vou escolher fazer, então, esse alisamento do dorso em casos que o meu paciente não tem indicação de ácido hialurônico, né? Que é um procedimento feito em consultório, anestesia local, uso de curativo por 15 dias, sem necessidade de uso de tala por dentro do nariz. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Agradeço vocês por escolherem estar aqui com a gente, né? Mais uma vez agradeço a Ad Plus e o Hof Institute por estar aqui, podendo passar um pouco do meu conteúdo. Espero realmente que eu tenha conseguido agregar conhecimento para você, né, que está aí confiando no nosso trabalho. As minhas redes sociais, o meu Instagram, quem quiser, quem gostou, né, vai lá, o meu @ é DRA, doutora Rafaela F. Melo. O que vocês precisarem também, pode me mandar direct, qualquer dúvida, qualquer intercorrência. Quem já fez curso comigo sabe. Eu sempre falo, a gente se torna uma família, né? A família do time Hof. Eu falo que se você quer ir sozinho, você vai chegar. Mas se você quiser ir com várias pessoas, com equipe, a gente vai chegar mais longe. E eu sempre brinco, vamos dominar o mundo com a Hof. A Hof, ela mudou completamente a minha carreira profissional, a minha vida, a minha prosperidade, os meus sonhos. A Hof vem transformando aí a carreira de muitos amigos meus também, e é o que eu desejo para todo mundo, que realmente consiga alcançar níveis que vocês pensavam que seriam inatingíveis dentro do mundo da Hof. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todos vocês. Espero de verdade que eu tenha contribuído muito. Contem comigo e vamos junto.